Bom, vamos lá, pessoal. O objetivo desse vídeo é discutirmos a dinâmica do endividamento externo brasileiro nos anos 70, no período de auge do crescimento do regime militar. A referência ao trabalho do Davidoff Cruz, nota sobre o endividamento externo brasileiro nos anos 70, na coletânea Desenvolvimento do Capitalismo no Brasil, né? Como a gente já tem utilizado, né? Qual que é a lógica? A interpretação do Davidoff vai mostrar, vai sugerir que a dinâmica de endividamento externo brasileiro no período é resultado deliberado de uma estratégia de acoplagem aos fluxos de liquidez internacional. Então, como resultado do rearranjo da dinâmica de crescimento, da dinâmica de acumulação gestada após o golpe de 64, materializada politicamente no golpe e institucionalmente no PAEG, você tem a configuração de um sistema financeiro doméstico acoplado ao sistema financeiro internacional. Mais do que um sistema financeiro doméstico, a lógica da acumulação do grande capital nacional está cada vez mais acoplada aos ciclos e à dinâmica de acumulação internacional. Como ela sempre esteve, né? Mas agora com outras características e com mais ênfase. Certo. Você tem uma regulamentação da relação entre o grande capital produtivo e financeiro doméstico, fazendo com que haja um incentivo para a grande empresa nacional ou para a grande empresa multinacional aqui estabelecida captar recursos externamente e internalizá-los, seja para aumentar a participação do crédito na economia, seja para financiar investimentos, seja para beneficiar-se de diferentes taxas de juros, ou seja até como uma forma das grandes empresas multinacionais utilizarem-se a remessa de lucros de maneira disfarçada a partir de vantagens tributárias derivadas do empréstimo internacional, né? Ou seja, eu tinha vantagens tributárias para remunerar os empréstimos tomados em moeda estrangeira quando comparada à remessa de lucros, né? Isso vai ficar mais claro no finalzinho da aula. A estratégia do Davidoff. A maior parte desse endividamento, pelo menos no primeiro período, no período ali do milagre, vai ser derivado dessa acoplagem a partir de uma lógica essencialmente financeira, vai estar materializada ali no aumento do nível de reservas internacionais. Ao longo da década, essas transformações vão essa forma de acoplagem vai se reorganizando conforme a gente vai discutir. A interpretação do Davidoff se contrapõe à interpretação tradicional do regime, que sugere que esta acoplagem internacional se dá, na verdade, como resultado da escassez de poupança doméstica. Então, a ideia seria contornar essa escassez de poupança doméstica, se acoplar à poupança externa, para a partir daí fundamentar um novo regime de crescimento baseado na complementaridade da poupança doméstica pela poupança externa, para financiar o investimento em uma nova dinâmica de acumulação. Para mostrar a sua tese, o Davidoff vai fazer algumas transformações metodológicas nas contas do balanço de pagamentos, de forma a conseguir captar a contribuição dos serviços produtivos, separando-os, do capital de risco e dos movimentos financeiros, as contribuições. Então, basicamente, sem entrar em grandes detalhes aqui, metodologicamente ele quer entender o que é exclusivamente contribuição financeira, que vai chamar da conta de capital de empréstimos, e o que é dimensão produtiva. E nessa dimensão produtiva, o que é exportação, importação e serviços essencialmente produtivos, e nessa dimensão produtiva, o que é também investimento produtivo.
Então, ele faz aqui 3 agregações. Na primeira delas, ele vai olhar para superávit ou déficit comercial e incluir alguns serviços, mas serviços só produtivos, transporte, seguros, importação de tecnologia. Ele vai excluir dessa primeira conta serviços, está olhando lá para as transações correntes, vai excluir serviços não produtivos. Ok. Que eu vou entender só o que é derivado da dinâmica produtiva. Segundo bloco, eu vou olhar só ali para o capital de risco, vou olhar para a natureza do capital, mas aquele que está vinculado ao investimento direto externo, a uma dimensão produtiva e, a partir daí, a remessa de lucros e dividendos associados à dimensão produtiva. E a terceira conta seria a conta de capital de empréstimo, ele vai olhar exclusivamente a dimensão financeira, né? A dimensão financeira. Remuneração de juros, amortização, ou amortizações de empréstimos e financiamentos líquidos, é claro, né? Sem estar vinculados necessariamente à dimensão produtiva. Então, faz metodologicamente essa contribuição, essa inovação para poder captar melhor o movimento, né? Aí ele vai separar a análise do dinâmico do endividamento, que vai ser muito importante para a gente entender todas as mudanças qualitativas ali que antecedem a crise da dívida nos anos 80. Vai deixar muito claro como tem diferentes fases, diferentes características qualitativas de acordo com o avançar do modelo de crescimento perverso no milagre, né? Desde lá do milagre econômico, do movimento perverso no regime militar, até ali a crise da dívida. A primeira fase, no período do milagre, ele vai destacar, olha, aqui eu tenho o primeiro grande salto da dívida externa brasileira. Primeiro grande salto. Até então, nos anos 60, em termos de volume, a dívida externa brasileira não era tão elevada, algo em torno de 3 a 4 bilhões de dólares. Mas a natureza da gestão da dívida era muito complexa, ela tinha um perfil muito ruim, com uma remuneração alta e de curto prazo. Nesse primeiro momento, a gente observa um grande salto, primeiro grande salto da dívida externa brasileira, né? Em perspectiva histórica. E esse grande endividamento, ela praticamente dobra no período, esse grande endividamento é resultado, na interpretação do Davidoff, fundamentalmente dessa lógica de se acoplar aos ciclos internacionais de liquidez, né? Ou seja, a maior parte do endividamento tem uma natureza essencialmente financeira e não produtiva, né? Uma parte importante do endividamento vai se tornar em reservas internacionais. Ou seja, se eu aumento as reservas internacionais no período, quase que em termos algébricos, isso significa que eu não tenho grandes restrições no balanço de pagamento, significa que eu não tenho restrições a ponto de me sugerir a necessidade de crescer com poupança externa. Já se contrapõe aqui a interpretação do regime. Então, eu me endivido e aumento as reservas. Então, uma lógica política deliberada pós-golpe de avançar nessa direção e não completar o avanço da economia brasileira a partir da incorporação da poupança externa, né? Ele vai falar, não se justifica nesse período a tese colocada pelo regime de que haveria um estrangulamento externo, né? A ideia colocada pelo regime é que você precisava importar máquinas, equipamentos, até bens de capital, que você tinha uma elevada propensão a importar por parte de crescimentos nacionais, grande dinamismo, grande crescimento, e teria que se controlar esse estrangulamento externo para não barrar o crescimento econômico. Ele vai dizer, olha, nesse momento isso não se verifica, porque a gente observa até um aumento das reservas internacionais. O que está acontecendo, o que explicaria esse movimento, então? É uma lógica de se acoplar ao ciclo internacional de liquidez que a gente já falou, e como eu tenho um grande crescimento econômico, muito baseado no aumento também da oferta de crédito doméstico, esse crescimento econômico tem uma relação de determinação dupla com o aumento do crédito na economia brasileira e, por sua vez, vai ser financiado cada vez mais por poupança externa. Mas por quê? Porque eu tenho uma opção deliberada a partir das transformações regulatórias institucionais do PAEG,
eu tenho incentivo para que bancos e grandes empresas multinacionais se endividem no exterior. A lógica é incentivar esse grande capital a tomar recursos no exterior para repassá-los domesticamente ou para beneficiar da arbitragem das taxas de juros internacional. Nesse período, ainda no milagre, o Davidoff vai falar, olha, eu tenho aqui uma tendência, esse maior endividamento externo tem impactos importantes na dimensão estrutural da economia. Tem uma tendência de aumento do coeficiente de penetração das importações na economia, tanto coeficiente de penetração geral quanto principalmente industrial. Ou seja, eu estou beneficiando de um ciclo internacional de liquidez favorável para deliberadamente optar por integrar a minha economia aos fluxos de acumulação capital internacional, me endividar em moeda internacional e financeiramente estar cada vez mais dependente, mas mais do que isso, estruturalmente incentivar o aumento do coeficiente de penetração, ao contrário do que a lógica tradicional de substituição de importações. Isso também vai ficar mais claro na medida em que eu tenho um grande favorecimento do capital internacional e as grandes empresas multinacionais têm uma propensão a importar maior, porque elas estão muito interligadas a seus fornecedores internacionais. E o próprio Estado, a própria lógica do modelo de crescimento do Milagre, traz incentivos à importação de bens de capital de intermediários. É claro que a importação de bens de capital de intermediários é importante para a sustentabilidade do investimento, num processo, inclusive, de transformação estrutural. Mas nesse caso aqui, nesse primeiro momento do Milagre, como a gente já discutiu, não era isso que acontecia. Eu não tenho um processo de transformação estrutural. Tem uma substituição, de alguma maneira ou de outra, e uma reorientação do modelo para uma lógica ainda mais submissa ao grande capital internacional. Esse período, esse aumento do endividamento ocorre num cenário de liquidez favorável e também num cenário de crescimento das exportações no período. Então, de maneira geral, o que a gente observa? Olha, os serviços produtivos têm um déficit, a dimensão produtiva, né? Tanto de bens quanto de serviços tem um déficit, mas um déficit de 2 bi não é muita coisa. E o capital produtivo, investimento direto externo e suas variações, tem um superávit de 1 bi. Então, não tenho grandes oscilações, né? Agora, uma parte grande do endividamento, ele vai falar, teve uma captação de 6,8 bi. Eu tinha tido um déficit de 1 bi ali atrás. Essa grande parte do endividamento é fundamentalmente financeira. Não justifico algebricamente sequer a necessidade, não estou nem falando em termos keynesianos da relação entre poupança e investimento, mas falando algebricamente, não justifica sequer algebricamente a necessidade de você se endividar, porque você tem um déficit ali olhando para as duas contas, a gente já citou de 1 bi, e o endividamento, na verdade, é de 6,8 bi a captação. A maior parte desses recursos vai se tornar reservas internacionais, tem um aumento das reservas internacionais de 6,20 bi. E conforme, lembrando que o patamar da dívida pré-golpe era algo em torno de 3 a 4 bilhões de dólares. Olha, para vocês entenderem a natureza desses fluxos de liquidez, como eles vão ter impactos importantes no montante da dívida posteriormente, né? Cada vez mais a lógica de crescimento da dívida vai ficando financeira, conforme eu estou me endividando. Depois eu vou ter deterioração dos custos do endividamento, os próprios pagamentos dos custos da dívida vão aumentar, vão assumir uma proporção não desprezível e vão, em algum momento, fazer com que essa dinâmica seja fundamentalmente quase que apenas financeira e tenha impactos muito importantes na crise da dívida, né? Aqui os dados que a gente acabou de destacar, né? Tem uma variação positiva muito grande das reservas nesse primeiro período, que não é justificada por um pequeno déficit na conta de comércio e serviços produtivos, dado que eu tenho um pequeno superávit também por conta de capital de risco. Segundo grande período, aí já após o Milagre, né, ali no começo do segundo PND, né, tem uma reconfiguração desse endividamento, né? Primeiro há o choque do petróleo, né, o primeiro choque do petróleo, quadruplicação dos preços do petróleo, saindo de 3 para 12 dólares, ou equivalente em termos atuais de 14 para 58 dólares. Isso já vai ter um impacto muito importante na conta de mercadorias e serviços produtivos. Opa!
Eu vou começar a deteriorar a minha condição da conta de mercadorias e serviços produtivos, né? A economia internacional, sabe, pós-crise ali de Bretton Woods, também já passa por um processo de desaceleração, com redução do dinamismo, com impacto nas exportações. Estou piorando as exportações, tem crise internacional, tem um aumento dos preços do petróleo, a economia brasileira é muito dependente do petróleo na época, desculpa. Logo, isso vai levar a uma tendência forte, que depois vai ser pior ainda, aí no final dos anos 70, de deterioração dos termos de troca. Então, o cenário externo piora a dificuldade de exportar, os preços relativos pioram muito. E domesticamente, o que está acontecendo, como a gente já discutiu, né? Tem um avanço muito grande da demanda interna, principalmente derivada dos investimentos a partir do fluxo, dos fluxos de investimento do segundo PND. Tem grandes investimentos em insumos, máquinas, equipamentos, um salto no investimento coordenado, gigantesco, como a gente sabe, que tem uma grande propensão a demandar máquinas, equipamentos, insumos importados. A ideia era avançar, por último, como vocês sabem, para o último degrau do estágio de desenvolvimento produtivo, paradigma até então vigente, né? Então, eu tenho pior externa, continuidade do crescimento no segundo PND domesticamente, o aumento das inversões públicas, né? Aqui o capital, os investimentos públicos, aqui o capital privado já começa a declinar o seu investimento logo ali em 74, 75 mais ou menos, mas o investimento público continua com um processo de grande importação de bens de capital. Isso vai levar, nesse período, a um grande desequilíbrio na conta de bens e serviços produtivos. Aqui já começa a se inverter. Olha como estruturalmente eu estou piorando o processo. Então, um déficit só no balanço comercial de serviços produtivos de 10,5 bi. Por quê? Piora nos termos de troca, piora com relação ao petróleo, piora com relação à exportação, necessidade muito grande de investimentos públicos, dada a lógica do segundo PND, com importação de bens intermediários de capital. Isso traz um déficit de 10,5 bi, né? Temos então um desequilíbrio na conta de serviços produtivos, né? Aqui também o petróleo impacta bastante negativamente em transportes, né? Por outro lado, já começa a se observar um movimento de elevação nas taxas de juros básicas das dívidas, taxas de juros flutuantes e nos spreads da dívida, né? O custo da dívida já passa a ser, no período de 4 bilhões de dólares. O custo da dívida. Lembrar que o estoque da dívida 10 anos antes era algo em torno de 4 bilhões. Então tem uma explosão já nesse primeiro momento, ali no segundo PND, do custo do endividamento da dívida, né? Na verdade, você tem um certo avançar, uma fuga para frente, mesmo com as restrições externas colocadas no cenário de avanço do segundo PND e com as restrições externas colocadas também em termos no que diz respeito à dinâmica do endividamento. Isso vai levar a um caráter autorreforçador dos desequilíbrios externos, apesar dos impactos estruturais do segundo PND, que a gente pode voltar a debater no que diz respeito à sua capacidade de gerar grandes superávites comerciais, né? Ou seja, os desequilíbrios externos vão ser autorreforçadores, né? Terceira fase, período de 77, 78. Aqui a gente observa um novo grande salto do endividamento. Vocês estão entendendo que, independente do período, a lógica é essa, dada a orientação do regime. Aqui eu tenho um breve período já com grande disponibilidade de crédito no euromercado. Tem uma volta de uma certa bonança no mercado internacional. A economia brasileira se beneficia novamente desse movimento para aumentar o seu endividamento, porque eu tenho diversas políticas públicas incentivando nessa dimensão, né? Mas aqui já fica muito claro o movimento que está iniciando. Inicia-se no começo da década, tem um ponto de inflexão no meio da década e aqui se consolida, que é a dinâmica de estatização da dívida. Vai ter impactos muito importantes lá depois na crise do endividamento nos anos 80, na crise do desenvolvimentismo nos anos 80, nos impactos no setor produtivo estatal e na dinâmica de desarticulação das contas públicas e de hiperinflação. Certo? O que acontece? Gradativamente, de maneira bastante intensa, eu vou tendo um avanço da estatização da dívida. A dívida vai ficando cada vez mais pública e cada vez menos privada.
porque eu tenho mecanismos de proteção, ainda que parcial, né, às oscilações cambiais, né? O Estado oferece proteção para o setor privado tomar recursos internacionais, oferecendo um subsídio indireto vinculado às variações das taxas de câmbio. O que que ele está querendo dizer? Você tem uma desvalorização da taxa de câmbio, período de pressão internacional, mas eu assumo a maior parte dos custos. Uma parte dos custos, desculpa. Ou seja, isso vai levar, aqui já em 77, né, um aumento do custo, uma transferência do custo para o Estado, uma socialização desses custos. Né? E eu tenho um incentivo grande do Estado por parte das empresas estatais para tomarem recursos no exterior. Preciso sustentar o investimento no segundo PND, ainda que com problemas. Eu tenho uma deterioração estrutural, tenho o setor privado recuando por causa do ciclo de crescimento esgotado e o Estado precisando fechar o balanço de pagamentos e com problemas no financiamento internacional, incentivando as estatais a avançarem nessa direção. Nessa direção. Eu tenho um certo equilíbrio nesse momento aqui, imediatamente prévio à catástrofe, né, do setor externo. A lógica financeira é totalmente prevalecente. Eu já estou autonomizando essa dinâmica financeira. Né? 36% da contratação de dívida vai para pagamento de juros. Olha só, um terço das novas dívidas já são para pagamento de juros líquidos. E 40% se materializa em aumento das reservas, ou seja, completamente financeira a lógica de endividamento nesse período. A quarta e última fase 79 e 80, o Davidovsky vai destacar o caráter duplamente vulnerável da economia brasileira. Né? Quando eu tenho uma crise externa, ela pega a economia brasileira nas duas dimensões. Né? Na primeira, eu tenho uma piora na conta de mercadorias e serviços produtivos. Por quê? Porque um desaquecimento da economia internacional tem impactos importantes na minha capacidade de exportação. Segundo, um grande choque do petróleo, ou segundo choque do petróleo, vai ter impactos muito grandes no meu déficit, principalmente para a importação desses produtos. Aqui eu tenho um aumento de 13 para 34 dólares, ou de 50 para valores para 120 em termos atuais do petróleo. O que é ter um petróleo a 120 dólares nesse cenário de grande endividamento é algo muito, muito, muito problemático. Então, caráter duplamente vulnerável. Por um lado, tenho dificuldade de exportar, dado o cenário de crise internacional e desaquecimento. Por outro lado, eu preciso importar muito petróleo, dada a dependência estrutural da minha economia para esse insumo num cenário de deterioração dos preços do petróleo. Para contornar esses problemas de liquidez, de estrangulamento externo que vão sendo colocados cada vez mais ênfase, eu tenho uma restrição da liquidez internacional no período ali com o choque de juros do Volcker. Opa, eu vou ter uma piora muito grande dos juros flutuantes. Né? A LIBOR vai para 16,8%. Toda aquela discussão da reafirmação da hegemonia americana, da questão também do esgotamento do ciclo de ouro do capitalismo, de uma certa aceleração da inflação nos países centrais, do avanço do liberalismo, todo esse contexto que vocês conhecem bem, trazem a LIBOR para 16,8% ao ano. Vocês imaginam quais são os impactos no nível de endividamento externo e no estoque da dívida de um país periférico. Né? Isso vai exigir que, para que o balanço de pagamento seja fechado, né, consiga arcar com as obrigações contraídas até então, precisa ter uma utilização grande das reservas de 5 bi. Ou seja, você está numa dinâmica estruturalmente pior, potencializada por um ciclo negativo. Né? Tem um déficit de 10 bi aqui, na dimensão dos serviços das mercadorias, serviços produtivos e mercadorias. Quando olha para o capital de risco, tudo bem, ele continua positivo no período todo, mas dimensões bem menores. E quando eu olho na variação de reservas como um todo, esse é o primeiro período que eu perco reservas internacionais. Né? Isso vai, como a gente já citou, a partir da interpretação do Davidovsky, decorre, vai levar a uma lógica de reforçamento, de autodeterminação da dívida a partir da dimensão financeira. Né? Eu vou ter uma deterioração progressiva, contínua e sólida da capacidade de administração da dívida. Né? Esses desequilíbrios internacionais, esses choques internacionais vão potencializar essa lógica financeira e dificultar a capacidade da economia brasileira fechar o balanço de pagamentos.
seja choque de juros, seja choque do preço do petróleo, deterioração do sistema de troca, deterioração nas contas de mercadorias, serviços produtivos, tudo vai, uma tempestade perfeita, vai potencializar a crise do endividamento externo brasileiro, né? Tudo isso também num cenário em que eu estou tentando fazer aquele último esforço de industrialização doméstica para avançar, completar o meu parque produtivo característico da segunda revolução industrial, por mais que isso tenha debate, precisando de grandes volumes de investimento externo ali no segundo PND, né? Como eu estou num cenário de avanço no segundo PND, mesmo com críticas e debates, né, eu vou tendo uma reconfiguração da composição do endividamento ao longo dos anos 70. No começo do período aqui, ainda no milagre, o que a gente observa? Olha, o setor privado tinha 3/4 do endividamento daqui, e o setor público 1/4. No meio da década, meio a meio, já tem o esgotamento ali do milagre em 73, como a gente já discutiu os limites estruturais do ciclo expansivo, já tem uma desaceleração do investimento produtivo privado, e aqui eu tenho um avanço do investimento público ali com o segundo PND. E cada vez mais esse endividamento externo vai sendo comandado por empresas públicas. Em 79, eu já tenho o movimento inverso. 79 é exatamente o inverso de 72. O setor público já responde por mais de 3/4 do endividamento. Eu inverto completamente o endividamento internacional. Então, eu tenho um movimento de estatização da dívida externa. O setor público assume o ônus do ajustamento para salvar o setor privado, uma discussão que a gente faz em, posteriormente, Economia Brasileira 2, né, vai salvar o setor privado para oferecer capacidade de acumulação para o setor privado e para garantir o ciclo de crescimento ali, ainda um esforço gigantesco de industrialização no segundo PND, né? A lógica é, olha, eu vou incentivar o investimento externo, né? Reconfigura ali por meio da Lei 4131, como a gente conhece, né? Os capitais estrangeiros, né? A lógica da captação externa, tiro quaisquer restrições ao capital internacional, quaisquer restrições à lógica da remessa de lucros, subjugada a interesses nacionais e democráticos, liberalizo, né, basicamente, em outras palavras, e me acoplo deliberadamente aos fluxos produtivos e financeiros internacionais. Né? Num primeiro momento, é o capital privado que vai se beneficiar, são as grandes empresas privadas, principalmente do setor automobilística e química, para remeter lucros, para investir aqui domesticamente. Os bancos também vão captar lá fora e repassar. O grande capital vai utilizar também essa forma de endividamento externo como burlar alguns custos na remessa de lucros, né? Por quê? Porque o custo tributário para remunerar os empréstimos é menor do que o custo tributário para remunerar os lucros colocados pelo Estado brasileiro, dado o cenário, mesmo no cenário ali pós-golpe, né? Num primeiro momento, eu tenho uma aderência muito grande do endividamento externo aos ciclos de investimento doméstico, né? Isso depois, no meados da década, vai ficando cada vez mais essencialmente financeiro. No primeiro momento, eu endivido externamente, mas eu estou aumentando o investimento doméstico. Talvez a opção tenha sido errada, mas eu tenho uma relação. A partir de meados da década, não. Isso vai ficando cada vez mais de natureza financeira, né? Como eu citei no começo, empresas multinacionais, automobilística e química. Olhando para as empresas nacionais, a maior parte do endividamento é de empresas de construção civil e de comércio. Depois isso vai mudar para uma participação maior do setor público. Esse endividamento internacional, ainda a gente está falando, olha, esse é um ponto para grandes empresas, falando do grande capital aqui. 70% do endividamento era tomado por 178 empresas em 72. Ou seja, uma fração muito pequena de grandes empresas nacionais e multinacionais no território brasileiro. Isso vai ficando cada vez mais concentrado ao longo do período, a ponto de chegar aqui ali no começo dos anos 80 com apenas 35 empresas tomando 70% do capital. O que eu estou falando? Vai ficando mais difícil a situação, o Estado vai arcando com a maior parte dos custos e dos prejuízos e incentivando a tomada de recursos por parte das empresas estatais. Então, cada vez mais a tomada de recursos é concentrada. As 5 maiores empresas vão representar
29% da tomada de recursos nos anos 80. As 10 maiores, 42%. Ou seja, eu estou concentrando cada vez mais em grandes empresas públicas que vão estar servindo como instrumento para a estatização da dívida, para salvar o setor privado e dar um último fôlego ali, o último canto do cisne, digamos assim, no regime militar, no final do período ali, caminhando já para o final do regime militar, para dar uma sobrevida, né? Como a gente já discutiu aqui, né? Quando a gente olha para o setor privado, ele tinha uma participação de 75%, depois cai para 23%, ou seja, ele perde participação. E dentro do setor privado, no primeiro momento, o prevalecimento era de empresas multinacionais, metade. Isso continua, mas vai caindo. As próprias multinacionais vão saindo desse jogo, né? Isso ocorre de maneira geral também, né, para as empresas nacionais. Mas as grandes empresas privadas nacionais ou multinacionais vão saindo desse jogo, perdendo, desculpa, perdendo participação no captação externa, né? A participação privada vai se reduzindo, como a gente já mostrou aqui nos dados, a partir de meados da década, apesar dos incentivos governamentais. Em 74, o governo o Estado, desculpa, tenta reduzir os custos de imposto de renda sobre juros e comissões de despesas enviadas ao exterior para incentivar o grande capital, mesmo captar recursos lá fora. Só que o grande capital, avesso ao risco, avesso à incerteza, já percebe a deterioração estrutural e recua. Então, eu tenho ali redução do IR, oferecimento de garantias, oferecimento de proteções cambiais contra oscilações cambiais, ainda que parciais, incentivo deliberado a tomar esses recursos no exterior, mas as grandes empresas vão retrocedendo. Faço também um movimento de aumento das taxas de juros domésticas, liberalizando as taxas de juros domésticas, para aumentar o diferencial de juros, incentivar empresas, bancos a captar lá fora e beneficiar dessa arbitragem de taxas de juros. E no final já do período de 77, vou avançando na socialização das perdas, né? Protegendo parcialmente o capital internacional ou o capital doméstico que captou recursos lá fora das desvalorizações cambiais, né? Mesmo assim, as captações privadas não reagem, olha só, estamos mostrando aqui o movimento de estatização da dívida, o Estado para fechar o balanço de pagamentos no cenário de crise internacional, que a gente já discutiu, de crise doméstica, no cenário de avanço na industrialização por parte do segundo PND de maneira muito, muito forte. Quem que vai capitanear o processo para garantir a continuidade dos investimentos, ainda que de forma reduzida, são as grandes empresas estatais. E essas grandes empresas estatais vão sendo sucateadas aos poucos. Por quê? Porque elas têm uma sobrecarga de investimento gigantesco, mas também são utilizadas como instrumento para o controle inflacionário. Eu tenho já um estrangulamento doméstico, diversos desequilíbrios estruturais, como a gente já citou, e as grandes empresas estatais são utilizadas para controlar a inflação, como reduzindo tarifas públicas para controlar o aumento de preço e, além disso, viabilizar uma transferência de recursos para o setor privado. Isso vai fazendo com que elas fiquem com capacidade de autofinanciamento cada vez menor, capacidade de acumulação cada vez menor. Além disso, eu estou empurrando essas empresas para captar recursos no exterior com condições cada vez piores. Isso está claro para explicar os motivos do porquê da grande desestruturação e sucateamento das empresas multinacionais, das empresas estatais nos anos 80, que vão culminar lá em justificativas para a privatização nos anos 90, né? Além disso, o Estado diminui o repasse de recursos governamentais a essas empresas, porque a lógica é conter os gastos públicos também para segurar alguns desequilíbrios inflacionários. E, por fim, desincentiva essas grandes empresas estatais a tomar recursos domesticamente. Ou seja, jogam todo o ônus da conta nas grandes empresas estatais, que sempre foram o vetor do processo de transformação estrutural e do desenvolvimento produtivo brasileiro. Elas vão estar sucateadas. O Estado passa a ser o maior responsável pela captação de recursos. Quando eu olho
para os setores, basicamente eu estou falando de setor de energia e siderúrgico, olhando para órgãos públicos, inclusive da administração direta, e alguma coisa do sistema financeiro também. Tudo isso vai fazer com que eu tenha, aqui principalmente, né, estamos falando de energia e siderurgia, captando recurso externo, vou colocar um ônus gigantesco à grande empresa estatal brasileira. Isso vai estar no germe da crise ali do desenvolvimentismo nas suas diversas dimensões, capitaneado também por um processo de desarticulação dessa dinâmica financeira de acoplamento aos ciclos internacionais de liquidez.